Epístola do apóstolo Paulo aos Gálatas, Gálatas capítulo 2, Gálatas capítulo 2, versículos 20 e 21. Pegando a parte final do versículo 19, o versículo 20 e o 21, que diz assim: estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vive pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Meus queridos, mais uma vez nós rendemos graças ao Senhor nessa noite e pedimos que, por amor e misericórdia do Senhor, o Senhor fale mais uma vez no coração de cada um de nós pela Tua palavra, para que, edificados pelo Senhor e edificados para o Senhor, sejamos testemunhas de Jesus aqui na face da terra. Em nome de quem nós oramos. Amém. Amém. Estou crucificado com Cristo. O apóstolo, escrevendo aos Gálatas, ele vai concluir o pensamento do capítulo 2. E para concluir esse pensamento, ele faz esta afirmação. É claro que fisicamente o apóstolo Paulo não estava crucificado. Ele não estava lá pregado numa cruz. Fisicamente não. Por quê? Porque ele poderia estar preso, ele poderia estar acorrentado, mas fisicamente ele não estava crucificado. Quando ele diz estou crucificado com Cristo, ele está dizendo, na verdade, a morte de Jesus e a crucificação de Jesus faz tanto sentido na minha vida que eu vivo por isso. E que para mim, estar nesse mundo é estar crucificado, é estar pregado na cruz de Cristo, como Cristo foi pregado ali. É como estar a pertencer ao fato de Jesus ter comprado o apóstolo ali na cruz. Esse deve ser o nosso sentimento. Esse deve ser também o nosso sentimento. E é interessante que a cruz, com o passar do tempo, ela deixou de ser aquele objeto horripilante, aquele objeto que era símbolo da pior espécie de morte que era aplicado aos criminosos na antiguidade, e ela passa a ganhar um certo glamour. Muitas pessoas hoje ostentam uma cruz, seja em forma de pingente, né, de brinco, colocado no colar. Alguns tempos até colocam uma cruz, mas é estranho pensar que o objeto que foi usado para torturar, para fazer sofrer o nosso Senhor, ele tenha se tornado de um objeto de maldição a um objeto quase de adoração. Eu não sou contra usar a cruz, mas eu sou contra glamourizar o objeto e substituir praticamente substituir Jesus, que foi pregado na cruz, pelo objeto que ele, no qual ele foi pregado ali na cruz. Então o apóstolo diz assim: estou crucificado com Cristo. Eu estou preso na cruz de Cristo, porque a cruz me libertou, mas ao mesmo tempo ela me tornou servo.
daquele que foi ali ficado, daquele que foi ali pregado. E ele, então, o apóstolo vai nos dizer algumas coisas muito importantes. Ele diz assim: logo, já não sou eu quem vive. Por que não sou eu quem vive, o apóstolo diz? Na verdade, irmãos, a cruz, ela revela a malignidade do homem. A cruz revela o que o homem é capaz de fazer. Nós não precisamos ir muito longe. Nós não precisamos ir muito longe. Hoje, se nós pegarmos o noticiário, seja no nosso smartphone, seja no computador, seja na televisão, seja nos jornais impressos, que estão ficando cada vez mais raros, ou conversando com as pessoas, nós percebemos o que as pessoas são capazes de fazer. São capazes de matar para tomar R$10, R$5 da outra. São capazes de matar porque a outra não tinha o dinheiro para dar para elas, que elas julgavam ter o direito de pegar. As pessoas são capazes de difamar a outra simplesmente para roubar-lhe um lugar, ou então para fazê-la sofrer. As pessoas são capazes de fazer os piores tipos de maldade umas com as outras. E o pior é que faz com o outro e não deseja receber a mesma coisa. Porque afinal de contas eu não mereço. Mas eu pergunto, se eu não mereço, o outro merece? Se não pode fazer comigo porque dói em mim, será que fazer com o outro não dói nele? O que o apóstolo está dizendo? Olha, Jesus não colocou o outro na cruz. Jesus se colocou na cruz. Jesus se entregou na cruz por amor a nós. Ele não foi lá, ele tinha poder para não ir à cruz. Ele podia pegar qualquer um de nós e colocar na cruz, mas ele se colocou na cruz. Sendo filho do Deus Altíssimo, sendo o Cristo, o Messias, ele vai à cruz por amor a nós. Por amor a nós. A malignidade humana, ela contrasta com o amor de Deus. As pessoas que vão ser beneficiadas pela cruz de Cristo, ou por Cristo na cruz, são as pessoas que levam a cruz. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz assim: porque Jesus morreu por nós, sendo nós ainda inimigos de Deus. Ele diz: pode ser que por um amigo, alguém se anime a morrer, mas ele morreu quando nós ainda estávamos longe, nós éramos inimigos, estávamos afastados do Senhor. A cruz revela que o homem é mau, mas que o amor de Deus é infinitamente superior, maior do que o homem é capaz de ser mau. Assim sendo, a cruz revela pela eternidade adentro a terrível verdade que, debaixo de uma bonita fachada do ser humano, muitas vezes está algo terrível. A gente não sabe o que o outro está pensando. Há muitos anos atrás, um moço trabalhou lá no sítio do meu pai e ele contava para a gente. E o meu pai, ele ficou trabalhando há poucos dias, e ele contava para a gente, dizia assim: eu já peguei muita gente para matar. Eu chego, ele falava isso abertamente assim. Meu pai ouviu aquilo a primeira vez, de tarde chamou ele e falou assim: olha, está aqui os seus dias de serviço, eu não quero mais você trabalhando comigo no meio da minha turma, e especialmente junto com a minha família. Mas ele dizia assim: eu pego uma pessoa de empreitada, eu chego, eu conquisto a confiança da pessoa. Quando a pessoa se abre para mim, eu vejo o ponto fraco dela, vou ali e mato. E eu perguntei a ele assim, eu era curioso, tinha, sei lá, uns 8 anos, 10 anos no máximo. Eu perguntei a ele assim: mas você não tem remorso? Você não tem nenhum sentimento de
fazer isso com uma pessoa, ele disse assim: eu gosto é do dinheiro que eu ganho. E eu perguntei a ele, eu acho que foi isso que assustou meu pai, eu perguntei a ele: então se você ganha tanto dinheiro fazendo isso, por que você precisa ficar trabalhando na lavoura aí? Eu acho que eu estava até correndo risco, né? Meio doido também. Criança, mas o que me... Eu não lembro nem o nome daquele homem, mas o que me marca é ele dizer que ganhava a confiança, conquistava a confiança da pessoa, depois ia lá e matava a pessoa. Há uma historinha que a gente ouve e lê de vez em quando, que um escorpião estava afogando. E o sapo, então, nadando, perguntou ao escorpião: por que você não nada? Ele disse: eu não sei nadar. O escorpião, então o sapo disse para o escorpião: sobe aqui em cima de mim, que eu te levo do outro lado do rio. E o escorpião subiu. E quando estava chegando do outro lado, o escorpião simplesmente picou o sapo. E o sapo, em agonia, perguntou assim: por que você fez isso comigo? Eu salvei a sua vida, por que você fez isso comigo? Ele disse assim: é da minha natureza. É da minha natureza. Muitas vezes nós, seres humanos, damos lugar à natureza corrompida e não demonstramos amor pelos outros. Nós queremos o amor das pessoas, especialmente de Deus. E Jesus é a expressão exata do amor de Deus. Jesus morreu por você e por mim. Pagou o preço da nossa dívida que nós tínhamos com Deus. E é por isso que o apóstolo diz assim: logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. E esse viver que tenho agora, ainda aqui na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. A cruz também nos mostra que Deus é um Deus perdoador. Deus é o Deus perdoador. E não é apenas uma questão de amor, porque eu posso amar alguém e eu posso perdoar essa pessoa, mas eu não posso salvar a pessoa. Eu posso perdoar alguém que me fez alguma coisa terrível, mas eu não posso livrar a pessoa das consequências daquilo que ela fez. Por exemplo, imagine alguém que matou uma pessoa querida sua. Você pode ir para aquela pessoa que assassinou alguém muito querido seu e dizer assim: eu te perdoo. Eu te perdoo. Mas aquela pessoa ainda terá que prestar contas à justiça. Ela terá que enfrentar um julgamento, um tribunal e possivelmente uma pena de prisão durante algum tempo na vida dela. Mas Deus não apenas ama, e o perdão de Deus é capaz de absolver uma pessoa e mudar completamente o destino dessa pessoa. É por isso que o apóstolo diz: porque ele me amou, a si mesmo entregou por mim. Então ele diz: eu não anulo a graça de Deus, porque a graça de Deus é capaz de transformar um pecador inimigo de Deus, um pecador que vive absolutamente afastado de Deus, isolado de Deus, num filho do Deus Altíssimo e herdeiro das promessas da graça de Deus. O próprio Jesus, e João registra isso no Evangelho, no capítulo 1 do seu Evangelho, diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. O perdão de Deus em Jesus, ele é capaz de transformar alguém que era por natureza pecaminosa, inimigo de Deus,
em Filho amado do Deus Todo-Poderoso. E isso é a graça de Deus. Algumas pessoas às vezes vêm para mim e dizem assim: pastor, mas eu não acredito. Como que a pessoa faz coisas tão terríveis e ainda vai depois, diz que converteu e fica lá na igreja e passa a viver como se não tivesse acontecido aquilo na vida dela? E eu digo assim: isso é graça. E a pessoa diz assim: mas não há justiça nisso. Eu digo: há, porque o próprio Deus pagou a dívida daquela pessoa. E aí eu pergunto muitas vezes para a pessoa: quantos crimes são responsáveis ou são necessários para tornar uma pessoa criminosa? Um único crime. Um único crime. É suficiente para a pessoa ser criminosa, independente da gravidade. Se está lá no Código Penal ou em alguma lei dizendo é crime e você praticou, você é criminoso. Você pode não ser condenado, pode nunca ser julgado por aquilo, mas você é criminoso. Então, quantos pecados são necessários para tornar uma pessoa pecadora? Um. E quantos nós cometemos? E quantos nós praticamos? Então, não achar que o outro, porque cometeu coisas terríveis, não pode ser perdoado, é dizer: eu não posso ser perdoado. Eu não posso ser perdoado porque eu também já pequei contra Deus. A graça de Deus não é para que nós a entendamos de forma assim: ah, que coisa, né? Eu compreendo, de fato faz todo sentido. Faz todo sentido quando nós entendemos da ótica de Deus, não da ótica humana. Da ótica humana não faz muito sentido. E Jesus propõe uma parábola que faz as pessoas pensarem. Jesus disse que um homem saiu para regimentar trabalhadores, e ele sai de manhã, ele pega trabalhadores e ele diz para eles: vou te pagar X. E ele sai mais tarde, sai, e quase no final do expediente ele sai, e ainda tinha uns homens lá na praça, e ele diz: mas vocês não trabalharam? Eles disseram: ninguém nos contratou. Ele diz: vão lá para a minha vinha, trabalhem lá e eu vou pagar a vocês. E o preço combinado era o mesmo que pegaram logo de manhã, como se pegaram no final do dia. E então aqueles que pegaram de manhã, que estavam trabalhando lá desde cedo, disseram assim: ele começou a pagar, e ele começou a pagar pelos últimos. Foi lá e deu o dinheiro. Deu dinheiro. Então eles pegaram e acharam: eu vou ganhar muito mais, eu trabalhei muito mais. E ao receberam todos a mesma quantidade. E aqueles que se acharam injustiçados disseram assim: mas nós trabalhamos o dia todo e o Senhor só nos pagou 1 denário. Esses trabalharam 1 hora e o Senhor pagou o mesmo denário a eles. Ele disse: não foi o que eu prometi. O dinheiro é meu, eu faço dele o que eu quero. Eu paguei o combinado. A graça de Deus Deus nos dá o combinado. Deus nos dá o combinado. O ladrão lá na cruz, que olhou para Jesus e diz: lembra-te de mim quando entrares no paraíso, recebe a mesma recompensa de alguém que viveu 80, 100 anos dentro da igreja trabalhando com o Senhor. Há injustiça nisso? Não! Assim como alguém que cometeu diversos crimes e no final, no último momento da vida dele, ele creu em Jesus e ele se arrependeu, ele recebe o mesmo pagamento, que é a graça salvadora de Deus. Há injustiça nisso? Não. Por quê? Porque quem pagou o preço, quem pagou a dívida, é quem vai aplicar a graça. Porque eu sou beneficiado pela graça de Deus, então eu não posso olhar e dizer assim: o presbítero Jorge não merece tanto quanto eu, ou eu não mereço tanto quanto ele. Mas quem vai nos dar é o Senhor Jesus. Quem já nos deu é o Senhor Jesus. Então há justiça sim, porque Jesus pagou o mesmo preço, a morte.
a vida dele foi entregue por cada um de nós. E o apóstolo então diz: eu não anulo a graça de Deus, pois a justiça, se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. E Cristo não morreu em vão. Cristo não morreu em vão, porque a lei servia muito bem para dizer para o homem: você é incapaz de obedecer a Deus em todas as coisas, e se você tropeçar em um pingo da lei, você é condenado, é culpado por toda a lei. Mas a graça de Deus é infinitamente maior, porque nós tropeçamos na lei, mas nós somos salvos por Cristo. Devemos viver no pecado, para que onde abundou a graça, superabunde, onde abundou o pecado, superabunde a graça? Não! Nós não devemos viver no pecado. Mas, se pecarmos, temos advogado junto ao Pai, a saber, Jesus Cristo, o justo. Ele é o nosso advogado. Ele é aquele que nos defende. Mas mais do que isso, além de ser o nosso advogado, ele é o sacrifício entregue por nós. E ele mesmo se entrega. Meu irmão, minha irmã, a graça de Deus é maravilhosa. Ela é maravilhosa porque ela alcança pecadores que de outra forma não poderiam ser alcançados, senão pela graça, senão pelo amor de Deus, senão pela salvação. E é por isso que o apóstolo diz: logo já não sou eu quem vive, porque se eu viver em mim mesmo, eu vou começar a mentir as pessoas e pensar: fulano não merece, não, e aquele ali não tem jeito, aquele ali não, e aquele ali não tem conserto, aquele ali não tem jeito, aquele ali não, aqui esse. E aí a gente vai começar a olhar. Agora, quando nós olhamos pelo olhar da graça de Deus, nós vamos dizer: se o Senhor agir com graça na vida dele, tem jeito, tem jeito, porque não sou eu a medida de medir o mundo. A medida de Deus medir é a graça em Jesus, e é através dele que nós devemos medir também. Por isso nós devemos pregar o Evangelho, por isso nós devemos adorar ao Senhor, por isso nós devemos compartilhar a salvação com as pessoas, a graça de Deus, porque assim como nós somos beneficiados pela graça de Deus, pelo cuidado de Deus, pelo amor de Deus, outras pessoas também podem ser, e nós devemos nos alegrar sobremaneira nisso. Uma das minhas maiores alegrias como pastor é quando eu recebo uma pessoa como membro da igreja. Não só ser membro da igreja não salva ninguém, mas demonstra que a pessoa assumiu um compromisso com Deus. Alguns anos atrás nós recebemos um moço na igreja. E aquele moço era terrível. Ele batia na mãe, ele já tinha assaltado pessoas, ele usava droga, ele aprontava de tudo. E uma pessoa do bairro falou comigo assim: pastor, se vocês derem jeito naquele moço, eu vou crer que Deus faz milagre mesmo. Eu disse: é com Deus, nós não damos jeito em ninguém, a graça de Deus pode dar jeito. E de repente aquele moço firmou na igreja, e eu saí de férias e viajei. E quando eu voltei, as pessoas estavam tristes, né? E disseram para mim assim: pastor, o fulano de tal foi para uma cidade vizinha aí e deu ruim lá. Ele voltou a beber, voltou a fazer um monte de coisa. Aí eu falei: o que nós vamos fazer? Vamos visitá-lo. Vamos lá visitá-lo. E alguém falou assim: mas ele não vai querer receber? Eu falei: direito dele, e obrigação nossa. E nós fomos visitá-lo, eu e mais um casal. E eu cheguei lá, ele estava lá pelo quarto, e a mãe dele brava, mãe dele crente, membro da Assembleia de Deus, mas assim já desiludida, sabe, por causa de tantas vezes meu filho nessa situação e tal. E ela disse assim: pastor, ele é um sem vergonha, ele não tem jeito não. É que lá não tem conserto não, pastor, ele é um sem vergonha. Eu disse: minha irmã, eu queria falar com ele. Se ele puder vir aqui, eu não quero julgar ninguém. Quem sou eu para julgar? Eu só quero falar uma coisa com ele. Aí
depois de muito custo ele veio, e ele ficou lá no canto dele, e eu só disse assim: ó, só estou aqui para dizer para você uma coisa, nós estamos aqui para dizer para você uma coisa, nós amamos você, o Senhor Jesus ama você, independe do que você fez. Se você quiser ajuda, nós estamos aqui para te ajudar. Se você precisar de nós, nós estamos aqui. Ele pegou e falou assim: hoje eu não vou na igreja, porque hoje eu já bebi. Mas quinta-feira eu estou na igreja e nunca mais saio. E eu falei: eu posso te dar um abraço? E ele estava bafo de pinga, né? Eu falei: eu posso te dar um abraço e fazer uma oração com você? E ele disse assim: pode, mas eu estou fedendo a cachaça. Não tem problema, não você está fedendo a cachaça. E eu já tinha sentido, de longe eu tinha sentido. Mas tem coisa que ele faz, né? E aquele moço, de fato, na quinta-feira estava na igreja. E aquele moço, pouco tempo depois, descobriu um câncer. E aquilo foi agressivo, muito agressivo. E nós o visitávamos, e ele, quando aguentava as dores, visitava um tempo, ele ia à igreja. E nós todos, nós preocupados, né? Como é que ele vai reagir a isso tudo? E então eu fui visitá-lo no hospital. Eu não sabia que era a última visita que eu faria no hospital. Eu fui visitá-lo no hospital, e eu cheguei para ele, conversei com ele, e ele disse assim: pastor, eu quero partir. Eu quero estar com meu Deus para sempre. Eu falei: não, mas Deus pode curar. Ele falou assim: mas eu não quero, não peço a Deus para me curar. Ele falou assim: a cura mais importante, pastor, e aquilo me marcou. Ele disse: a cura mais importante, pastor, Deus já fez, Deus salvou a minha alma. Eu vou partir, pastor, eu não mereço continuar vivendo aqui. Eu vou partir, mas eu vou partir para estar com meu Deus por toda a eternidade. Poucas vezes na minha vida, nessas circunstâncias assim, eu choro, mas naquele dia eu chorei. Ele falou assim: pastor, não fica triste não. Eu falei: não, mas quem disse que eu estou triste? Eu estou triste porque eu ouço isso de você, mas eu estou feliz. Sabe por quê? Porque o meu medo, a minha preocupação era que diante de toda essa circunstância você negasse a sua fé. Ele disse: não, pastor, eu estou aqui porque eu mereço estar aqui, mas o meu Deus me salvou. Eu falei: mas ele pode te curar. Ele disse: mas eu não quero, não. Corre o risco, pastor, do jeito que eu sou, corre o risco de eu voltar a fazer as coisas erradas. Eu não quero. Eu quero viver com meu Deus por toda a eternidade. E uns 2 dias depois a gente estava sepultando aquele moço. Ele tinha uns 50 anos na época. Há vários anos atrás ele tinha uns 50 anos na época. Mas o testemunho de fé daquele homem, a convicção daquele homem, um leito de morte, me fez entender mais ainda a graça de Deus. A graça de Deus é muito maior do que a gente pode falar. Mas quando a gente é alvo da graça de Deus, experimenta a graça de Deus, ela faz todo sentido na nossa vida. Que Deus nos abençoe. Que de fato e de verdade, o viver que nós temos hoje seja para a glória de Deus, seja para testemunhar da graça do Deus Todo-Poderoso, porque Ele nos salvou, Ele nos perdoou, Ele nos dá a vida eterna. Deus querido, nós rendemos graças ao Senhor nessa noite, pelo grande privilégio de cultuar o Senhor, de adorar o Senhor, e de saber que somos amados pelo Senhor. Por isso nós pedimos, em nome do Senhor Jesus, aplique a Tua palavra ao nosso coração, nos abençoe e nos conduza em tudo. Oramos pedindo: leva-nos em paz, cuide de nós, nos dê uma semana abençoada e abençoadora na presença do Senhor. Em nome de Jesus.